Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no TikTok Brasil. Live esta que está sendo gravada e, se Deus quiser, será disponibilizada no aplicativo vizinho de vídeos que começa com Y, aquela rede vizinha de vídeos longos, sabe? A mais antiga, eu acho, aqui das redes sociais. E é com muita alegria, gente, realmente com muito prazer, com muito carinho, que eu estou aqui mais uma noite com vocês para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente juntos poder refletir, contemplar a palavra de Deus, porque através dela grandes coisas acontecem dentro de nós. Enquanto lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vai se revelando a nós, vai ministrando ao nosso coração, vai tirando escamas dos nossos olhos. Então, experimentem fazer isso, ter esse tempo de devocional, que é um tempo dedicado ao Espírito, é um tempo de comunhão com Cristo Jesus. Essas lives, elas têm este intuito principal, te inspirar, te motivar para que você tenha um tempo de devocional, para que você tenha suas próprias experiências lendo a Bíblia, meditando na palavra, porque não é só ler, mas é também refletir e meditar naquilo que você leu. E tenha essa intimidade cada vez maior com Jesus, porque quanto mais tempo dedicamos à nossa relação com Ele, mais nós nos aprofundamos nessa relação, mais se torna uma relação de intimidade, de amizade. Então, assim é com as nossas relações da vida, não é? Quanto mais você começa a conversar com alguém e ver esse alguém, mais vínculo vocês começam a ter, mais profundidade, mais você se sente solta, à vontade com essa pessoa, não é? E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós cultivamos esta relação, mais nós podemos desfrutar dessa relação com Ele, mais fica natural ouvir a voz de Deus. Então muita gente fala, como ouvir a voz de Deus? Como saber que vem de Deus? Busque ter intimidade com Ele. Busque ter momentos dedicados a Ele, tempo de qualidade, porque quanto mais você convive com alguém, quanto mais você conversa com alguém, mais intimidade você tem com essa pessoa, mais você consegue identificar se ela está falando a verdade, se o que você ouviu, se vem dela, se não vem, se é uma fofoca ou se de fato ela falou aquilo, mais você consegue reconhecer essa pessoa, reconhecer a voz dela. E assim é também com Deus. Quanto mais a gente busca essa relação com Ele, mais nós temos esse discernimento. Tá bom, amores? Então, eu sempre trago aqui uma palavra que está na Bíblia, leio com vocês algum versículo e, com base nessa leitura, eu trago algumas reflexões minhas, alguns insights meus. Então, eu sempre gosto de frisar também que aqui não é uma live explicativa, mas sim uma live inspiracional. Na verdade, aqui é uma live assim de amiga, então eu gosto de compartilhar com vocês algo que eu fiquei pensando, enfim, como essas palavras chegaram ao meu coração, quais foram os entendimentos que eu tive hoje, porque pode ser que sejam completamente diferentes do que os que eu tive ontem, e serão completamente diferentes dos que eu vou ter amanhã, os entendimentos e insights que eu vou ter amanhã. Então aqui é realmente uma partilha do meu coração, então por isso que eu falo que não tem certo e errado, porque é a minha compreensão de hoje, mas eu desejo e eu oro para que amanhã eu já esteja diferente, e inclusive esteja tendo compreensões diferentes, porque a cada dia nós, podemos receber porções novas de Deus e podemos ter ainda mais discernimento no Espírito daquilo que vem do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês, mas leiam aí também. Inclusive, assim, vale todo eu vou ler Isaías 40 a partir do versículo 28. Mas se vocês quiserem ler todo o capítulo, vale muito a pena, gente. Isaías 40, vale muito a pena vocês lerem, porque, pelo menos a minha, assim, toca muito meu coração, sabe? Fala muito comigo essa passagem. Então, eu vou ler só a partir do versículo 28, mas depois vale vocês lerem todo o capítulo, Isaías 40, tá bom? Então, vamos lá.
Isaías 40, 28, versão NVI. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus! Que assim seja sempre, né? Amém. Ah, ele tá no filme Até o Último Homem. Ontem eu falei desse filme aqui, não foi? Nossa, que sintonia! Eu não lembrava disso. E eu indiquei esse filme esses dias aqui na live. Falei também, acho que para uma amiga sobre esse filme. Até o Último Homem. Vale a pena assistir, viu, gente? Não sei se ainda está disponível no Netflix, mas vale a pena assistir. Até o Último Homem. É uma história verídica, muito, muito, muito linda, muito emocionante, muito inspiradora e que, inclusive, eu acho que encaixa bem até no que a gente está vivendo agora com essa tragédia toda do Rio Grande do Sul. Então, eu indico para vocês assistam esse filme, tá? E queria então falar um pouquinho com vocês, gente, sobre esse versículo, né? Porque quando eu li hoje à tarde, não foi a passagem que eu li hoje pela manhã, no meu devocional da manhã, mas eu li ele hoje à tarde. Quer dizer, à tarde não, hoje à noite, tá? Conversando com um amigo, ele falou uma palavrinha-chave, assim, e aí eu lembrei desse versículo, eu falei, nossa, deixa eu meditar nessa palavra, porque eu acho que pode ser um bom tema para nossa live. E nós temos vivido dias tão exaustivos, né? Dias tão pesados, parece, dias densos. Então, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, parece que a nossa mente e o nosso coração ficam um pouco divididos, né? Enquanto que a gente quer, ao mesmo tempo que a gente quer estar ali contribuindo, né, de alguma forma, não estar fisicamente, mas quer estar com a mente nisso, porque afinal de contas são os nossos irmãos ali, né? E se fôssemos nós, a nossa família, a nossa casa. Então, ao mesmo tempo que a gente deve, inclusive, como cristãos, se importar com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e sentir a dor dos nossos irmãos, chorar com eles, ao mesmo tempo cumprir com as nossas obrigações, viver o nosso dia, né? Então, inclusive, às vezes a gente começa até a experimentar um sentimento de culpa, né? Por voltar à nossa rotina, por se dedicar, tirar um pouco o foco do Rio Grande do Sul e colocar o foco nas nossas coisas, nos nossos projetos. E é preciso muito discernimento para que a gente consiga separar as coisas, né? Sentir, mas não ficar imerso neste sentimento. Então, chorar com os que choram, mas sem deixar que a dor do outro acabe sendo a minha dor também, no sentido de eu ficar paralisada nessa dor, ficar sofrendo essa dor. Porque senão, se a gente vai ajudar alguém que está doente e a gente fica doente também, quem vai ajudar quem, né? Então, não dá. Jesus, ele tinha compaixão, ele tinha, né, total amor, ele chorava com os que choram, ele chorava com os que estavam chorando, mas ele sempre buscava a fortaleza dele no Pai, tanto é que ele se retirava para orar, né, ele tinha esses momentos sozinho com Deus, com o Pai. Então ele fazia exatamente o que tinha que ser feito. Jesus, ele tinha essa sabedoria, por isso que nós temos que aprender muito com Jesus, porque ele fazia exatamente o que precisava ser feito a cada momento, nem mais, nem menos. Quantos casos na Bíblia a gente vê que Jesus, ele era muito específico, ele era estratégico, né? Ele não dava um passo a mais
ou a menos. A forma que ele curava as pessoas, com uns era de um jeito, com outros era de outro jeito, vocês podem reparar isso. Ele inclusive chegou a falar não, né? Na Bíblia temos algumas passagens que retratam quando ele fala que, não estou me lembrando agora as passagens, mas é aquela passagem que ele fala que ele não vai, que ele fala para a mulher dos cachorros, sabe? Que ele fala assim que ela pede ajuda dele, ele fala que ele não vai ajudá-la, que ele estava fazendo uma outra coisa, e aí ela fala assim, não, mas não precisa ir até lá, só de você falar, eu sei que, eu acho que é da mulher, ou será que eu tô confundindo, mas porque tem algumas passagens bíblicas que os fiéis, né, estão pedindo ajuda ali para Jesus de uma forma muito específica, e ele fala, ó, não é, digamos assim, vou falar agora de uma forma interpretativa, mas é como se ele falasse assim, ó, não é bem assim, né? Ele não fazia o que o outro falava, ele não se movia, agora acho que vai ficar mais claro, ele não se movia pela demanda das pessoas, ele se movia conforme a orientação de Deus, o Pai. Então isso muda tudo, porque se a gente for se mover, se os nossos movimentos estiverem embasados no que as pessoas pedem, no que as circunstâncias pedem, a nossa vida ela fica um tanto instável, a gente pode às vezes sair do centro da vontade de Deus, por isso que até para fazer o bem a gente deve consultar a Deus. Toda decisão precisa ser antes averiguada, precisa passar por um tempo de oração com Deus, para a gente entender se aquela decisão, por mais certa, por mais genuína que seja, por mais boa que seja, a gente precisa entender se é da vontade de Deus aquilo agora ou não. Marcos 7, 27. Eu vou até abrir aqui, peraí. Marcos 7. Peraí. Marcos 7, 27. Aqui, ó. Vamos ver, vou ler para vocês então. É isso mesmo. Deixa eu colocar na versão NVT, que ela é mais fácil de compreensão. Olhem só, gente, que ilustra isso que eu tô falando. A mulher sirofenícia demonstra fé. Então, eu vou ler a partir do versículo 24, tá? Omar, obrigada pelo presente, pelos presentes aqui, querido. Deus te abençoe. Obrigada! Olha só, gente. Então, Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Olha só, deixa eu ler agora a versão NVI. Só para ver se está muito diferente ou não. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim que ouviu falar de Jesus, uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo veio e lançou seus pés dele. A mulher era grega, sirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por isso que eu fiquei com um cachorrinho na cabeça.
Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama, o demônio já havia saído dela. Então, gente, eu acho essa passagem maravilhosa, assim, com certeza devem ter várias interpretações dela, porque as parábolas, né, também as histórias de Jesus sempre são cheias de simbolismos, de subjetividades, né, então o entendimento é sempre muito profundo. Mas eu gosto, né, agora falando, hoje na nossa live especificamente, eu lembrei dessa passagem para falar isso, que Jesus, ele não era assim, a pessoa pedia por um milagre e ele ia lá e fazia. Não, ele consultava, né? Ele via se era aquilo mesmo, se é aquilo que tinha que ser feito. Ele não se deixava convencer por aquilo que os outros falavam ou pediam. Por mais que a pessoa estivesse ali sendo sincera, estivesse pedindo uma ajuda genuína, uma ajuda justa, né? Porque se a gente for parar para pensar, assim, não, mas seria justo que Jesus ajudasse ela. Mas não era bem assim. Ele não se movia por aquilo que as circunstâncias mostravam ou por aquilo que as pessoas pediam, mas ele sempre se movia de acordo com a vontade de Deus. Então é muito importante que a gente entenda isso, sabe? Que a gente não deve se mover pelas circunstâncias, mas a gente sempre deve consultar a Deus. E neste caso, né, que a gente está presenciando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, eu entendo que é importante a gente continuar fazendo a nossa parte, a gente continuar doando, a gente continuar orando, se voluntariando para estar lá. Tudo isso é muito importante, é muito válido, mas nós temos que prezar muito também pela nossa saúde mental, emocional, pelas coisas do nosso dia a dia, as nossas obrigações. A gente não pode simplesmente... tem pessoas que sim, talvez seja o caso, não posso falar assim, não façam isso. Sempre é isso, a gente precisa consultar a Deus, a vontade de Deus. Pode ser que Deus fale a mim: Stephanie, larga tudo e vai para o Rio Grande do Sul passar um mês lá ajudando. E aí? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que você vai fazer uma oração e Jesus te mande lá para o Peru. Fica lá um mês porque você precisa fazer um trabalho voluntário lá. Não se preocupe com o que comer, com o que beber, porque eu sou o teu Deus, o teu Pai, e eu vou fazer, e eu vou prover na sua vida, então larga tudo e vai para lá. Gente, quantas histórias eu já não ouvi de pessoas que carregam, né, esse espírito missionário e que Jesus manda a gente largar tudo, mudar tudo, para servir a Ele, para servir a um outro lugar, para fazer coisas inimaginadas por nós. Mas aí não é uma coisa nossa, é algo totalmente inspirado, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero trazer isso para vocês porque a gente precisa buscar essa renovação da nossa mente, esse vigor em Deus. A gente precisa crer que Ele traz essa renovação na nossa mente, inclusive nas nossas emoções. Porque às vezes nós estamos com o coração cansado, esgotado. Essas semanas que passaram foram semanas densas, exaustivas. E como que a gente sai dessa atmosfera? Se o mundo está nessa atmosfera pesada, se nós aqui no Brasil estamos mais ainda por tudo isso que a gente está vendo, né, do Rio Grande do Sul, que não tem como não nos afetar, a não ser que você seja uma pessoa que precisa, inclusive, pensar sobre isso, precisa, né, se você não está sentindo nada com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que coração de pedra que você está, isso não é normal. Se a dor do outro não está te afetando, é porque alguma coisa está de errado aí dentro. Mas como então nós vamos seguir os nossos dias? Deixa eu voltar lá para Isaías 40, peraí. Isaías 40. Versículo 28. Então, a gente precisa meditar. Eu queria convidar vocês, na verdade, a meditarem nessa palavra de Isaías 40, a partir do versículo 28, porque aqui, gente, o Senhor está falando, né, que
Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é eterno. E Ele não cansa, Ele não fica exausto. Ele sabe todas as coisas. Até nós, os jovens, né? O que simboliza? Os jovens são aqueles que têm vigor, que têm energia, que têm saúde, que têm força no seu corpo, que têm um corpo propício para não se cansar, para correr e não ficar exausto. Mas até nós, jovens, eu vou me incluir nessa, sou jovem ainda, ficamos sim exaustos, ficamos sem forças, por mais que você tenha um corpo incrível, por mais que você tenha uma disciplina invejável, por mais que você seja alguém assim super competitivo, que, nossa, que é assim, number one, ainda assim você vai ter momentos de desânimo, você vai ter momentos de cansaço, você vai ter momentos de exaustão emocional, mental, física. E nós só conseguimos sair disso se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Se a nossa esperança, se a nossa mente, os nossos olhos estiverem fixados em Deus. Caso contrário, nós teremos exaustão, nós nos cansaremos, nós nos abateremos, tá certo? Ficaremos abatidos. Então aqui o Senhor é muito claro, Ele nos orienta, né, a realmente buscar a Ele, porque é Ele quem traz essa renovação no espírito, é Ele quem traz essa esperança, é Ele quem joga em nós esse sopro de vida, sopro de entusiasmo, sopro de paixão pela vida, sabe? Aquela paixão, né? Aquela coisa, aquele fogo positivo, né? Aquela chama mesmo, aquele brilho. É Ele quem traz isso a nós. Porque senão nós caímos numa vida automática, numa vida exaustiva, que fica sem brilho, que perde a cor, que perde a beleza. Então você começa a ter dias só por sobrevivência, sabe? Você começa a ter dias cinzas, que são dias que, ok, você consegue lá realizar suas tarefas, cumprir as obrigações, você faz o que tem que ser feito, mas você não tá radiante, você não tá com aquela luz, você não tá com aquela beleza, você não tá com esse entusiasmo, com esse carisma que o Senhor concede por meio da graça e do favor dele, aqueles que temem a Ele, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que buscam e se refugiam nele. Então aqui diz, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Será que você não sabe? Você nunca parou para pensar nisso? Você nunca ouviu falar que Deus é eterno, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas? Então, há uma parte que cabe a nós. Cabe a nós ajudar ao próximo, cabe a nós cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, nos exercitarmos, termos relações equilibradas, guardarmos o nosso coração, preservarmos a nossa mente. Tem muitas partes que cabem a nós, mas há outras que somente cabe ao Senhor, que temos que descansar no Senhor, que temos que entregar a Ele e descansar nele. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Depois procurem o significado de insondável e reflitam sobre isso. A sua sabedoria é insondável, ou seja, muitas coisas que acontecem nós não conseguiremos mesmo compreender, porque não cabe nem a nós. Não vai ter uma explicação racional, lógica. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece. É Ele quem fortalece. Não é remédio, não é massagem, não é um abraço, não é uma pessoa, não é um dinheiro, não é um lugar. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens, eu acho lindo, gente, porque na Bíblia cada palavra tem um sentido, tem um significado. Nada é à toa. Então, até o jovem, porque os jovens, subentende-se o quê? Que os jovens não se cansam, que os jovens têm energia de sobra. É natural do corpo humano o jovem ter mais
pique, né, ter energia, mas aqui está dizendo que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, ou seja, que descansam nele, que aguardam nele, nesta confiança de que ele sabe todas as coisas, de que ele está no controle, de que ele é soberano, de que a sua sabedoria é insondável, de que nós muitas vezes não compreendemos as coisas, mas quando nós descansamos nele, quando nós esperamos nele, ele renova as nossas forças. E aí nós podemos o quê? Voar alto como as águias, ou seja, nós podemos ir a lugares mais amplos. A águia, ela é visionária, ela vê o que não está só aqui na frente dela. A águia, ela tem esse olhar amplo, um olhar que vai muito além do meu eu, vai muito além daquilo que está me mostrando as circunstâncias aqui. É um olhar amplo, é um olhar visionário. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, Deus fortalece-nos, Deus faz com que a gente não fique nessa sobrecarga, porque Ele traz esse descanso ao nosso coração. Correm e não se cansam, ou seja, vamos ter muitas coisas para fazer, vamos ter muito que trabalhar, vamos correr muito, mas quem está nos sustentando? Deus. Então a gente não vai cair nessa vida automática. A gente não vai ter o nosso coração sobrecarregado pela culpa, pelo sentimento de frustração, pelo sentimento de incapacidade, pelo sentimento de falha, sabe? Como que a palavra que eu quero falar? Frustração, talvez, decepção. Não vamos ter essas emoções. Por quê? Porque teremos a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus e que Ele está cuidando, Ele está à frente. Estamos em missão porque os nossos dias são dias de missões. Todos os nossos dias nós estamos passando por algum desafio, nós estamos numa prova, porque somos peregrinos aqui nesta vida. Estamos todos os dias aprendendo, todos os dias tem algo novo a ser aprendido por nós, porque há porções novas de Deus a serem liberadas em nossas vidas. Mas nós não nos cansaremos, não nos esgotaremos, porque estamos no centro da vontade de Deus, porque estamos descansando e confiando e esperando nele. Então não teremos essa pressão que a gente mesmo se põe, porque é isso que nos deixa exaustos, são os nossos próprios julgamentos, é a nossa cabeça de querer fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Mas quem te disse isso? Você se põe essa pressão, você se coloca esse peso, você deixa a sua mente te dominar, as suas emoções te controlarem. Quando nós colocamos os olhos em Cristo Jesus, quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele, nós corremos e não nos cansamos. Por quê? Porque nós sabemos que Ele está no controle e o tempo é dele. No tempo certo, Ele fará as coisas acontecerem. É no tempo dele, é na justiça dele, é na sabedoria dele e não na nossa. Nós só somos executores dele. E aí a gente só faz a nossa parte de todo o nosso coração e a gente sabe que a gente não pode colocar nem mais nem menos. Nós temos essa assertividade nas nossas ações e com isso nosso coração é preservado, as nossas emoções são equilibradas, porque nós sabemos que estamos com Ele e estamos fazendo exatamente o que Ele quer que nós façamos, a cada dia, a cada momento, a cada hora. Então vamos guardar este versículo conosco, vamos pedir a Deus para que a gente possa viver isso, que a gente possa descansar nele, que a gente possa esperar nele, esperar o tempo certo das coisas, que a gente esteja no centro da vontade de Deus, para que a gente possa realmente receber esse vigor que vem dele, para que a gente não se canse, para que a gente não caia no automático, mas que a gente possa viver dias significativos, dias em que a gente se aproxime cada vez mais do caráter de Cristo Jesus, que as nossas virtudes sejam cada dia mais reveladas
e transbordadas em nós e através de nós. Ok, amores? Agradeço a companhia de vocês, os presentes por aqui, o tempo, a disponibilidade de coração de cada um aqui. Ai, que lindo! Que linda essas flores. Obrigada, Josimar. Deus te abençoe, viu? Um super abraço, gente, em cada um de vocês. Quem tá me enviando aqui presentes ainda, obrigada! Agradeço, gente. E eu que agradeço suas palavras de sabedoria dos céus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, gente. Só estou juntinho a vocês. Tudo aquilo que está aqui está aí também. Ai, que lindo isso! Uma caixa de tulipas, que coisa mais linda, obrigada. Deixa eu ver o seu nome. Josimar, obrigada, querido. Obrigada mesmo, viu? Logo menos essa live estará disponível lá no YouTube. Então, se vocês quiserem também compartilhem essa gravação, envie para mais pessoas, para que mais corações possam ser renovados em Cristo Jesus, que mais pessoas possam se disponibilizar para estar no centro da vontade de Deus e executar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque isso faz com que o reino de Deus expanda. Tá bom, amores? Super beijo, fiquem com Deus e um abraço.